Bem-vindos à casa do Senhor, já que eu estou olhando pela internet. Bem-vindos ao nosso serviço. Deus vos abençoe. Que a mensagem seja um alojamento para vós. Vamos pôr de pé para orar. Vou pedir à Sandra para ir à frente. I rejoice when they ask me, let us come into the house of the Lord. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. And we are rejoicing this morning for the privilege we have to be here. E nós estamos alegres esta manhã pelo privilégio que é poder estar aqui. For indeed you deserve to be glorified and to be honored and to be given thanks for all the blessings you have given to us. Porque tu mereces ser honrado e glorificado e que te demos graças por todas as coisas que tu nos tens dado. And we pray this morning, Lord, that you help us and prepare our hearts to be able to actually give you the praise and the honor that you deserve. E pedimos esta manhã que prepares os nossos corações para te louvarmos da maneira que tu mereces. You commit each one in your care. Entregamos todos ao teu cuidado. Bless the word that is going to be ministered. Abençoa a palavra que vai ser ministrada. Help those who are guiding in the worship time. Sei com aqueles que vão dirigir o louvor. We commit the sick in your care. Entregamos os doentes ao teu cuidado. Those who are physically and spiritually sick. Aqueles que estão doentes física e espiritualmente. We thank you that things went well for our seeds operation. Te agradecemos porque a operação do irmão Alcides correu bem. We thank you for the presence of Leonette and Licínio with us today. Te agradecemos pela presença dos nossos irmãos Vinagre aqui esta manhã. And help us, O Lord, today to exalt your name in this place. E ajuda-nos a exaltar o teu nome aqui neste lugar esta manhã. In the name of Jesus we pray. Amen. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Filho
Amen. It's that time of the year again, right? Holy, holy, because it's Christmas and we're celebrating Christ's birth. Irmãos, podemos sentar, por favor. Ok, vamos tirar o irmão Mário para fazer a coleta, por favor. Vamos curvar as nossas cabeças, irmãos, para pedir a Deus por esta coleta. Ó Pai, bondoso Deus é Pai, que permites no nosso coração que todas as semanas podamos dar um pouco daquilo que Tu nos dás a nós, Senhor, para que seja partilhado e dividido tal e qual como o pão, para ajudar outras almas e outras pessoas na continuação da Tua obra. Em nome do Teu Filho amado, tudo peço e agradeço. Amém. Ora, irmãos, vamos colocar até então para louvar ao Senhor com o hino no último palavra. Será
Pedro, do versículo 3 ao 9, por favor, e depois voltamos a mensagem. Bom dia, irmãos. Vamos lá ler a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco mortificados com as várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que pareça e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vós alegrai-vos com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Amém. Amém. Portanto, vamos abrir aqui a palavra do Senhor para 1 Pedro, capítulo 1, e começando dos versículos 3 até 9. O título da mensagem de hoje é Uma Viva Esperança. Eu pensei dar esta mensagem porque há umas semanas atrás fiz uma oração com uma senhora que está morrendo de câncer. Eu era para visitar a pessoa, mas era difícil, porque ela estava com muitos encontros no hospital e a irmã dela estava tomando conta dela. Mas nós orámos juntos, a irmã dela e ela, orámos juntos. E depois escolhi uma carta para ela, que mandei por mim, pelo e-mail. A irmã dela recebeu o e-mail e depois ela leu para a irmã. E a mensagem que eu dei a ela é a mensagem que estou dando a vós, hoje. O apóstolo Pedro foi guiado, irmãos, por Deus, escreveu uma mensagem de conforto para os cristãos que estavam sofrendo de tribulações. E reparem que várias vezes ele menciona as tribulações nesta carta. O próprio Jesus passou por tribulações. E avisou os seus discípulos, também por causa da fé que eles tinham em Jesus, que eles haviam de passar por tribulações neste mundo. Eu sei que hoje em dia pregadores para aí ensinam que têm fé em Jesus Cristo e os problemas aparecem todos. Tua fé dá vitória sobre tudo. Eu penso que a história nunca leu uma Bíblia. E estão tirando versículos fora desse contexto para ensinar coisas que as pessoas gostam de ouvir, mas que não é verdade. Gostam de ouvir, mas não é verdade. Porque o apóstolo Paulo, esta carta, não escreveu essas coisas. Nestas 14 cartas que o apóstolo Paulo, que Pedro, as cartas que Pedro escreveu, ele não escreveu isso. E as cartas que o apóstolo Paulo escreveu no Novo Testamento não escreve isso. E as palavras que Jesus ensinou também não ensinam isso. São coisas inventadas pelos homens, para nada. Para enganar as pessoas. E milhões de pessoas estão sendo enganadas e estão dando dinheiro enorme, quantias de dinheiro para estes homens, para viverem, segundo eles dizem, pela fé. Reparem bem como o apóstolo Pedro começa a carta, no versículo 6 a 7. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa ser necessário que sejais por um pouco contristados com várias tentações. Ele não está a dizer que tudo corre bem. Depois de mencionar as bênçãos espirituais que nós vamos receber pela nossa fé em Cristo, ele agora está avisando que é necessário, reparem, que passemos por várias tentações. O Senhor Jesus disse a mesma coisa. Se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo,
toma a sua cruz e siga. Ele não disse tudo corre bem. E cada um de nós temos que levar essa cruz. A gente queira ou não queira, temos que levar essa cruz. E depois ele explica porque é que realmente Deus permite que as situações passem para a nossa vida. Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, que parece e é provada pelo fogo, se ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. É fácil ter fé quando tudo corre bem. Não é tão fácil ter fé quando as coisas passam pela nossa porta e são difíceis. Não é fácil ter essa fé. E muitos daqueles que acreditam ter fé em Jesus Cristo, tudo se resolve, quando o problema bate à porta deles, a fé deles vai de quê? Pode para baixo. Afinal, eu pensava que tudo corre bem, mas não está correndo bem para mim. Eles pensam que realmente eles estão errados, que não têm fé suficiente. Não é. Eles ouviram uma mensagem que não é verdade. Jesus nunca avisou, nunca disse: se tens fé em mim, tudo corre bem. Ele nunca disse isso. São mentiras que andam por aí a falar. Mais nada. Reparem que o apóstolo Pedro escreve mais adiante no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos homens e humanos, mas também aos maus. Quando dizem servos, na língua grega é escravos. Vós, escravos. Naquele tempo havia escravos. Eram vendidos, como se fosse. Às vezes iam à praça e estavam as pessoas sendo vendidas para ser escravos. E os senhores compravam escravos e tudo isso. Alguns deles eram pessoas boas, mestres bons, mas há outros que eram maus. E certos escravos se converteram a Jesus Cristo. E agora Pedro está escrevendo a esses cristãos que eram escravos também, avisando-os, quando vossos senhores vos maltratarem, sem nenhuma razão, devem reagir de uma maneira diferente do que os outros escravos fazem. Não devem se vingar, nem fazer mal às pessoas. Vejam a maneira como ele fala. Versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fizendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é que é agradável a Deus. Se vocês pagarem o mal deles com bem, isto agrada a Deus. Versículo 21, reparem. Porque para isto aqui sois chamados. Nós fomos chamados para sofrer, às vezes, os maus das pessoas. Nós fomos chamados para, às vezes, o diabo nos ataque-nos, até com doença e com problemas sérios. E Deus permite que isso aconteça. Quem está em controle é quem? É Deus. Foi as palavras que Deus disse ao diabo quando ele queria fazer mal a Jó. Não toques nele. Não permite que toques nele. Podes causar doença, mas não toques nele. Quem manda é Deus. Podes tirar-lhe a fortuna toda, mas não toques nele. Os filhos podem morrer, mas não toques nele. Não toques nele. Quem manda é Deus. É uma coisa que nós cristãos devemos compreender isso. Quem manda é Deus. E aqui o apóstolo Pedro, que estava sofrendo também, se repararem mais adiante, vê que ele estava sofrendo por causa da sua fé em Cristo. Ele está dizendo aos cristãos, como nós fomos chamados por isso. Versículo 21, porque para isto sois chamados, porque também Cristo padeceu, mostrando o próprio Jesus,
que é o nosso Salvador, o nosso Senhor, e tem todo o poder, quando vem aqui à Terra, ele também passou por as tribulações. Nem tudo correu bem para ele, ele é a pessoa que tinha mais fé do que todos. E era santo e puro. No entanto, Deus permitiu que o seu filho passasse por tudo isso. Também Cristo passou por nós, deixando-nos o exemplo, está a ver? Para seguir o quê? As suas pisadas. Nós estamos aqui para seguir a Cristo, não é para as pessoas que andam para aí ensinando tudo corre bem. Versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem a sua boca se encheu engano, o qual, quando nos injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. As palavras de Jesus, quando estava sendo zombado, escarnecido, maltratado, foi: Pai, perdoa-lhes, porquê? Não sabem o que fazem. Pagou o mal com o bem. Amai os vossos inimigos, diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 5. Fazei bem aos que vos odeiam e orai para aqueles que vos maltratem e perseguem. É assim que nós cristãos devemos reagir. Não é fazer mal às pessoas, nem se vingar, nem dizer mal das pessoas. E depois reparem que Jesus permitiu tudo isso para quê? Para o nosso bem. Versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Eu acho isto maravilhoso. Que está Jesus naquela cruz, morrendo pelos pecados daquelas pessoas todas ali à volta. E eles descansam dele. Ele podia sair daquela cruz e destruir aquela multidão toda. Só com o pensamento dele. Talvez o poder dele. Mas ele ficou ali, que era a vontade do Pai que sofresse naquele lugar. E fosse esclarecido e maltratado. E pagasse a dívida dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. E às vezes, queridos irmãos, Deus permite que a gente seja maltratados e sofremos. Examinando a nossa fé, para fortalecer a nossa fé. Os irmãos conhecem a minha vida e a minha família. E eu dou graças a Deus que Ele tem permitido que passasse por tribulações. Porque através delas, Deus me deu paz no meio da tempestade. No meio da tempestade. Eu nunca podia dizer isto se não acontecesse comigo. Nunca podia dizer isso. Foi preciso que ela me passasse por ela. Para que pudesse ver a Deus. Deus dá paz no meio da tempestade. Deus conforta a nós que estamos sofrendo no meio da tempestade. E agora entrego tudo nas mãos do Senhor. Vier o que vier, não vale a pena estar ficar preocupado. Sabe que, irmãos, que a preocupação não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Se você anda preocupado com isto, com aquilo, quem está sofrendo é quem? É você. Ponha tudo nas mãos do Senhor e não se preocupe com isso. Peça a Deus que lhe dê a força e o auxílio. E Ele vai dar-lhe a força. Foi o que Deus tem feito comigo. E ainda estou passando por situações, irmãos. Tenho um filho em casa que está doente. Tenho um pai, coitado, que está doente. A minha esposa está dias bons, dias maus. E agora passou comigo os diabetes. Será que eu estou triste? Não. Até bom, já perdi 34 libras. Sinto melhor até. Mas tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Perdi o gosto, como os irmãos sabem, não tenho gosto de nada. Nem cheio de nada. Tudo isto que tens permitido na minha vida. Tenho-te entregado tudo nas mãos do Senhor.
Os irmãos vão para lá, gostam de comer a comida, fazem bem, têm gosto. Eu olho para a comida, se comer ou não comer, é a mesma coisa. A pessoa mais importante na nossa vida é quem? É Jesus. É isto que eu posso pedir aqui para sempre. Lembre-se que Jesus é a vossa riqueza. Lembre-se disso. O resto não interessa. Reparem o que ele diz em 1 Pedro capítulo 4. Reparem bem a carta. 1 Pedro capítulo 4 e versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como coisa estranha vos acontecesse. Quando aumente a tribulação bate à tua porta. Quando o diabo te ataca com doença e com tribulações, não fiques surpreendido por causa disso. Está bem? Como se fosse uma coisa estranha. Sabe, queridos irmãos, que Jesus sabia tudo que ia acontecer dele? Sabia tudo. Quando ele estava no barco e disse aos seus discípulos: agora vocês vão atravessar o mar da Galileia. E Jesus já sabia que aquele estado ali ia aparecer. Ele já sabia disso tudo. E Jesus descansou naquele barco e dormiu. Os apóstolos, coitados, estavam todos com medo. Hoje vamos morrer. Acordaram Cristo. Por favor, acorda. Vamos morrer hoje. E Jesus disse: oh, homens de pouca fé, porquê é que estão com medo? E repreendeu os ventos e os mares. Eles ficaram a olhar para ele. Quem é este? Até o vento e os mares obedecem à sua voz. E ajoelharam-se e adoraram naquele dia. Deus sabe o que vai passar por nós, irmãos, amanhã. Deus vê tudo. O nosso Salvador está no céu, assentado à direita do Pai, ouvindo toda a sua oração e sabendo exatamente o que está passando na tua vida. Nada passa que eu não saiba. Este é o poder. Este é o Salvador que nós temos fé e queremos. Ele sabe a nossa experiência, nossos problemas. Completamente. Mas temos uma viva esperança. Está bem? Temos uma viva esperança. É o que o apóstolo Paulo aqui escreve aos cristãos. Temos uma viva esperança. E nós hoje vamos ver as esperanças vivas que nós temos. A primeira viva esperança é que o apóstolo Paulo está escrevendo a cristãos, dizendo que as nossas boas obras que nós fazemos aqui na terra não podem de maneira nenhuma pagar a dívida dos nossos pecados. Deus não aceita as nossas obras para pagar a nossa salvação. São imperfeitas. A nossa esperança está em quem? Em Jesus Cristo. Não é nas nossas obras. Reparem bem. A maneira como escreve 1 Pedro capítulo 1 e versículo 3. Reparem bem. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande quê? Misericórdia, nos gerou de novo. Nós fomos salvos, não é porque a gente merece alguma coisa. É segundo a misericórdia de Deus. Deus sabe perfeitamente que nenhum de nós pode ser salvo pelas nossas boas obras. Deus sabe disso tudo. O apóstolo Paulo sabe, e o apóstolo Pedro e Paulo, os apóstolos, os profetas, sabiam disso completamente. É segundo a misericórdia do Senhor que nós somos salvos. A palavra misericórdia significa, irmãos, fazer bem a quem não merece. Será que algum de vós aqui merece alguma coisa de Deus? Se você disser que merece, você é mentiroso. Já está a pecar. Nenhum de nós aqui merece alguma coisa de Deus. Todos nós somos transgressores.
Eles pecaram e diz que Pedro estão de quê? Da glória de Deus. Ninguém merece nada. Ninguém merece ir para o céu. Ninguém. Ninguém merece ser salvo. E o apóstolo Pedro sabia disso. Porque ele negou Cristo 3 vezes, publicamente. Eu sabia disso. Se fosse para as boas obras, ele nunca ia ser salvo. Nunca. Se a salvação fosse para as nossas boas obras, o apóstolo Paulo nunca ia ser salvo. Nunca. Se a salvação fosse para as nossas boas obras, David nunca ia ser salvo. Ninguém ia ser salvo. A nossa esperança viva não está em nós, mas está na obra que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz. E pensa nisso. Nossos pecados foram crucificados completamente no seu corpo. Ele queria isso. Esta é a esperança dele. Não está nele. Ele está a escrever aos cristãos. Lembre-se de uma coisa, temos uma esperança viva, segundo a misericórdia, Ele nos gerou, nos deu nova vida. Segundo a sua misericórdia, não é por causa de nós. É para a glória de Deus, pela graça, pelo salvo, pela fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus para quê? Para a glória de Deus. Não é para nós, é para a glória de Deus. Reparem bem o que eu escrevo no versículo 5. Aí. Que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação. Já repararam? Que mediante a fé, não é para as nossas boas obras, é mediante a fé em Cristo. Que estás guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Aqui está o apóstolo Pedro escrever. É a segunda fé que nós temos em Cristo, é que nós temos a salvação. Portanto, a nossa esperança para a salvação não está em nós, em sacrifícios nossos, nem em orações, nada disso. Está completamente na obra que você crê que Cristo fez por si naquela cruz. Quando Ele morreu, Ele salvou-te a ti e pagou a tua dívida dos teus pecados. É assim que nós somos salvos. Esta é a viva esperança que todos nós devemos ter. Nós devemos ter a esperança que realmente essa salvação é completa. Há pessoas que pensam, ele salvou-me, realmente Ele pagou a dívida dos nossos pecados, mas a minha vida, dizem eles. Os meus pecados são tão grandes, como é que Ele vai me perdoar? O diabo ostenta, está a ver? O diabo ostenta. E em pensando nessas ideias, estão-me pondo em dúvida que Cristo realmente morreu pelos seus pecados. É só alguns pecados que Ele morreu para, não é o pecado todo. Isto é uma tentação própria do diabo que ataca certas pessoas. Então, não têm paz, vivem com medo. Será que realmente estou perdoado? Eu creio em fé, mas será que eu sou perdoado? Isso não é fé, irmãos. Isso não é, desculpe, isto não é fé. Esta pessoa não tem uma viva esperança. A nossa esperança está que a gente compreende, estou completamente perdoado. Em 1 João 1,7 diz assim: e o sangue de Cristo, o quê? Nos purificou de quê? De todo o pecado. Não é só alguns, é de todo o pecado. Você crê nisso? Isto é que há de esperança. Crer que realmente estamos completamente perdoados dos nossos pecados. Não é só alguns pecados. Eu dou graças a Deus que realmente Deus me salvou segundo a sua misericórdia e me perdoou completamente tudo. Os meus pecados que cometi no passado, infelizmente aqueles que às vezes faço agora, e aqueles que infelizmente no futuro também faço. O cristão peca não é porque ele gosta de pecar, mas às vezes ele peca. Mas a nossa esperança, irmãos, não está em nós. Está no sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz. E Pedro sabia disso em nós. João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Está a ver?
Jesus disse em João capítulo 8, versículo 24, aquele que não crê em mim morre o quê? Nos seus pecados. Está a ver? Se você não crê que realmente eu te salvo, tu morres nos seus pecados. E quem morre nos seus pecados não está salvo. Quem não crê que realmente está perdoado completamente, não está salvo. Ou você crê ou não crê. Tem que ser realmente 100%. Eu creio, estou perdoado. Em Cristo Jesus. Lembra-se daquela mulher coitada que estava quase à morte e foi ter com o filho e disse: olha, vai ter que colocar um ministro. Eu quero falar com ele. Então ela, coitadinha, lá foi lá à casa do ministro, estava a chover bastante. A menina chegou lá, bateu à porta, a minha mãe está muito doente, ela quer falar contigo. E o homem lá se vestiu, lá foi. Lá chegou, viu a mulher numa cama e viu claramente ela estava mesmo na urna da boda. E a mulher voltou-se para o ministro e disse: ministro, e foi uma mulher grande pecadora, eu quase à morte. Passou também mensagem de Deus que me possa ajudar no meio disto que aconteceu na minha vida. Ele começou a ler 7 versículos que foi de confiança em Deus, mas ministro, será que a Deus está pronto a perdoar-me os meus pecados? Você diz que tem confiança, mas confiança de que maneira? E ele lê outras passagens, Deus está contigo, mais isto. Ministro, até os meus pecados, aquilo terrível que tenho feito na minha vida. E depois o homem começou a pensar, e lembrou-se de alguns versículos que a sua mãe tinha ensinado quando era uma criança. Então lá foi ler então João 3,6. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que não crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E ela disse: bem, é uma boa mensagem, Deus me ama, mas será que ela mente? Está pronta a perdoar os meus pecados, completamente. O Cristo morreu naquela cruz, pagou a minha dívida total. Então o homem, finalmente, Deus o guiou a 1 João 1,7. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando aquela mulher ouviu aquela mensagem, isto é verdade. Aquele peso terrível que ela tinha, saiu. Ela creu. O sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. Nisto, obrigado. É isso que eu queria ouvir. Sabe, aquele homem, queridos irmãos, foi convertido naquele dia. Um ministro não era salvo. Foi a casa de uma mulher para confortá-lo. E ela que confortou a ele. Deus usou aquela mulher para confortar ele. E mostrar: este é o caminho da salvação. É assim que somos perdoados. Fé no sangue de Cristo. Se você tem pensamentos negativos e dúvidas, o diabo está a tentar a você. Você não tem paz, nem tem certeza que está salvo, o diabo anda a tentar a você. Creia na verdade. Que a sua salvação está completamente no sacrifício que Jesus fez por si. E pode ter certeza que os seus pecados estão perdoados. Não tenha dúvidas. Tivemos aqui umas 3 crianças da Noémia, coitadinhas, crianças da classe de crianças. Mas Jesus disse assim: deixai vir a mim as crianças, porque os tais é o reino dos céus. Sabe que uma criança não duvida de nada. Ela quer tudo. É uma fé fantástica. Quando a minha filha era pequenina, nem mais ou menos a idade dos filhos dos netos aqui da Noémia, um dia estava viajando no carro com a minha esposa e eu brincando com ela, disse: olha filha, está um leão ali. Ela perguntou-se: para onde, pai, aonde? Mas eu pensei: eu não entendi disso. Ela creu completamente nas minhas palavras. Ela: pai, é assim. E eu virei para ela e disse: minha filha, desculpa, o teu pai estava a brincar. Não há nenhum leão. Nós não temos leões aqui e lá. Ela olhou para mim e disse: o teu pai enganou. Sim, filha. O teu pai, infelizmente, enganou-te hoje. Perdoa. Mas aquela experiência me deu uma lição. Não somente para nunca mais fazer isso,
Mas as palavras de Jesus, deixar vir a minhas crianças por os tais, é o reino dos céus. Olhar para a fé delas, das crianças, e ponham a mesma fé em mim. Não tenham dúvidas. Creio 100% naquilo que eu vos digo. Nunca me esqueço que um dia estar a falar com uma senhora acerca de Cristo e eu citei João 16,47, em que Jesus disse: na verdade, quem crê em mim tem a vida eterna. E lhe mostrei que a única salvação não é para as boas obras, é a fé em Cristo. E ela virou-se para mim assim: era bom que fosse assim. Tinha dúvidas. E eu disse: minha senhora, não é bom que seja assim. É assim mesmo. Não fica tentado. Se você duvida, você não é salvo. A sua confiança está 100% nas palavras de Jesus. É vida e esperança. Quem crê em mim tem a vida eterna. Aqueles que aceitam pela fé Cristo Jesus como seu Salvador e Deus, e uma esperança, não somente de que a sua alma está salva e quando morrer vai para a presença de Cristo, tal e qual como Estevão, quando antes da morte estava a ser apedrejado, disse: Senhor, hoje entrego nas tuas mãos o meu espírito. O homem sabia que ia morrer, mas o seu espírito estava salvo e ia para a presença de Cristo. E todos nós cristãos sabemos disso. Salmo 23 fala disso. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Lá está a mensagem. As palavras de Jesus também dizem a mesma coisa em João capítulo 14. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou te dizer. Vou preparar um lugar para quando eu estiver, estejais vós também. Aquilo que lemos em Apocalipse capítulo 6, em que o apóstolo João escreveu as palavras de Jesus, que as almas dos que morreram estavam onde? Na presença de Deus, à espera do dia da ressurreição. Esta é a nossa vida e esperança. Não somente sabemos que somos salvos pela fé em Cristo, não somente nós sabemos que os nossos pecados estão perdoados, não somente nós sabemos que quando morremos iremos para a presença de Deus e vamos descansar na sua presença, mas sabemos e temos a viva esperança que um dia Jesus Cristo vai voltar do céu e vai ressuscitar os nossos corpos e dar-nos um corpo glorioso, tal e qual como Jesus tem. Nunca há mais doença, nunca mais fica fraco, nunca mais morre. E vamos reinar eternamente com o nosso Salvador. Não é as palavras da sua ressurreição e a vida? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, nunca morrerá. Nossa alma não morre. Não temos que matar o corpo e não podem o quê? Matar a alma. Também aquilo que pode fazer aparecer no inferno, alma e corpo. Nós vamos ressuscitar os mortos, irmãos. Esta é a mensagem que o apóstolo escreveu, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, um capítulo fulminado, mostrando não somente Jesus ressuscitou dos mortos, mas nós vimos com os nossos olhos ele ressuscitado. E temos testemunhas, tantas, que viram Jesus ressuscitado. E ele prometeu, quando eu voltar, ele vai ressuscitar os nossos corpos. E vamos reinar eternamente com ele. Está em 1 Coríntios, capítulo 15. Ser firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Porquê? Porque nós temos uma viva esperança. Sabemos que vamos reinar eternamente com Jesus. E vamos ter um corpo glorioso. Vamos ter uma herança incorruptível, incontaminável, que está guardada para nós, aonde? No céu. Esta é a viva esperança de todos nós. Foi isso que eu escrevi àquela senhora. E a irmã dela, com muito cuidado, leu as passagens da Bíblia para ajudar a sua irmã. Para ajudá-la na sua fé.
E eu, irmãos, estou dando esta mensagem porque eu sei que vocês, alguns de vós, estão passando por situações bem difíceis. Temos aqui o nosso irmão Alcide está passando por grandes dificuldades. Mas a fé dele é formidável. É formidável. E não me esqueço do Jordão que morreu. Um homem com uma vida e esperança. Fomos lá ao hospital, alguns de nós viram para o hospital. E o homem falando connosco, sabendo, eu vou morrer, mas vou à presença de Deus. O homem estava completamente confiado em Jesus. Eu dou graças que a minha mãe, e alguns de vocês foram visitá-la nos últimos tempos, lá em cima. Ela estava sofrendo terrivelmente, irmãos. O meu conforto foi saber que a minha mãe, quando morreu, foi imediatamente para a presença de Jesus, descansar, à espera do dia da ressurreição. Isso deu um conforto para mim. Ela tinha fé. A minha mãe é uma mulher de fé, irmãos. Ela não confiava nas suas duas horas para a salvação. Nada disso. Quem conhecia a minha mãe sabia que o bem que ela fazia às pessoas. Mas ela sabia que ela salva pela misericórdia e amor de Deus. O que Cristo fez na cruz. A confiança dela estava em Jesus. Não era da sua boa vontade fazer bem às pessoas. Nada disso ela sabia que ia salvar ela. E eu dou graças a Deus por minha mãe. Às vezes me lembro dela. Até digo a minha esposa, quem me dera minha mãe tivesse aqui ao meu lado. Mas ela está na presença de Jesus. Que Deus vos abençoe hoje. E para que eu estou ouvindo pela internet, ouçam bem a mensagem. E tenham uma vida e esperança em Jesus Cristo. Isso vai ajudar você. E vai confortar o seu coração. E vai dar a força para poder enfrentar as situações que baterem à sua porta. Deus te ama, mesmo quando tu passares por tribulação. Lembra disso. Deus está contigo, no meio da tribulação. Vamos pôr de pé e vamos cantar então o hino. Deixa
é uma viva esperança para nós. Ouvi aqui o nosso irmão evangelizador para terminar a oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo o que foi feito aqui na tua igreja, aqui hoje, Senhor. Obrigado por cada um que esteve aqui presente esta manhã e começando agora no segundo culto, ó Pai, abençoe a vida de cada um, Senhor, estejas com aqueles que estão doentes, ó Pai, que não podem estar aqui. Mais, ó Pai, nós te pedimos que tu vaias, ó Pai, confortando-os, Senhor, e que lhes dês a coragem de continuar, ó Pai, e sabendo que tu nunca nos deixarás e que nunca nos abandonarás, ó Pai, como a tua palavra diz, Senhor. Faz com que a gente possa, ó Pai, ter esta palavra que ouvimos esta manhã, Senhor, nos nossos corações, ó Pai, que a gente possa proclamar o teu Evangelho, tal como ele é, Senhor, às nossas famílias, aos nossos amigos, na nossa comunidade, nesta cidade, neste país e pelo mundo, Senhor. Obrigado, ó Pai, mais uma vez. Leva-nos para casa, Pai, que o teu amor e que a graça do teu Santo Filho, Senhor, e a comunhão com o Santo Espírito esteja connosco, não só este dia, mas para sempre. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja connosco. Até que venhamos aqui outra vez. Amém. Amém. Amém.